Olá, eu sou Felipe, esse é o Dicionário Histórico e a palavra de hoje é fonte histórica. Para começar, eu vou usar então a definição dada por esse livro aqui, que é um dicionário de conceitos históricos, escrito pela Kalina Vanderlei Silva e pelo Maciel Henrique Silva. Vamos lá, a definição de fonte histórica na página 158. Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos termos correlatos para definir tudo aquilo produzido pela humanidade no tempo e no espaço. A herança material e imaterial deixada pelos antepassados que serve de base para a construção do conhecimento histórico. Temos aqui uma definição muito boa, muito perspicaz da fonte histórica. O que vem a ser a fonte histórica de uma maneira mais simples? Qualquer coisa que possa nos fornecer informação de uma determinada época. Tem uma infinidade de fontes históricas, materiais e imateriais. Quando a gente fala de materiais, a gente pode estar falando de ruínas de uma cidade, como por exemplo Persépolis ou Pompeia na Itália. A gente pode estar falando então de restos de cerâmicas de sambaquis, aqueles amontoados de conchas produzidos pelos índios aqui do Brasil antes da chegada dos portugueses. A gente pode estar falando também de textos escritos na pedra, como por exemplo o Código de Hammurabi ou a Pedra de Roseta. A gente pode estar falando também de fontes impressas mais comuns, como por exemplo jornais de 200, 300 anos atrás, ou até mesmo da semana passada. Todos esses documentos, materiais, são fontes históricas porque nos fornece informação sobre um determinado período histórico. Então tudo isso é fonte. Agora a gente poderia falar também de fontes imateriais, fontes então que não têm substância física, por exemplo a música, certo? É lógico que a gente depende então de algum tipo de mídia, algum tipo de registro para analisar a música, mas a música de uma determinada época nos passa informações sobre essa época. Vamos pensar aqui por exemplo numa sinfonia de Beethoven. Na época não havia então registro fonográfico da música, não havia possibilidade do próprio Beethoven e de seus companheiros gravarem um CD, um disco, algo desse tipo, mas eles deixaram registrados em partituras essas composições deles. E aí, a partir então do método de leitura da pauta musical, algumas orquestras conseguem então reproduzir a música lá da época de Beethoven. E essa música, então essa peça artística, ela tem valores, ela tem sentimentos de uma época que são passados para a gente através do estudo da história. Poderíamos falar de outras fontes materiais, como danças, coisas desse tipo, né? Também a tradição oral, que é passada de pai para filho, de geração para geração, e isso é muito comum em sociedades que não eram letradas, como por exemplo várias das sociedades africanas, mas também as sociedades aqui indígenas do Brasil. Seus mitos, suas crenças, suas explicações de mundo eram passadas boca a boca. E isso pode parecer estranho para a gente que vive num bombardeio de informação, sobretudo de informação escrita e outras mídias, mas para essas sociedades que não tinham esse bombardeio de informação, eles tinham então uma questão da memória da cultura oral muito forte. Várias histórias eram passadas por séculos, geração para geração, sem alteração na sua forma oral. E para a gente pegar um exemplo conhecido nosso, basta a gente pegar a oração do Pai Nosso, que ela é repassada de geração para geração sem alteração, através então do costume, tá certo? Agora, em sociedades africanas, indígenas, isso acontecia de uma forma ainda maior, que havia mais hábitos desse tipo. Agora, uma ressalva importante a se fazer com relação ao conceito de fontes históricas é que a gente não pode pegar o que as fontes históricas estão querendo nos informar e aceitar aquilo como se fosse uma verdade absoluta, inquestionável e não querer fazer um trabalho crítico na análise dessas fontes. Isso não pode ser feito. Vamos por um exemplo. Pegue lá um jornal de hoje. Você sabe que vários jornais têm um determinado posicionamento político. Dentro desse jornal, com um determinado posicionamento político, você vai ter jornalistas também diferentes, alguns com um pensamento, outros com outro, e pode ser que a gente se depare com um texto totalmente ali partidário sobre um governo, sobre um outro assunto qualquer. Para fugir da polêmica política, vamos pensar numa resenha, um autor, um jornalista que esteja fazendo um comentário sobre um livro de romance de um determinado autor. Da mesma forma que muitas pessoas vão ler o jornal hoje e não concordar com a visão desse jornalista, inclusive hoje, né, muitos vão até xingar ele na rede social, o historiador não pode daqui 50, 100 anos pegar aquele jornal e achar tudo que aquele jornalista disse era verdade, que ele representava a sociedade como um todo, que não havia críticas ao seu pensamento, que não havia falhas,
que não havia debate. As informações que vêm das fontes históricas, elas devem ser então analisadas de uma forma crítica. Isso leva tempo, isso requer estudo, isso requer métodos, requer principalmente o confronto com outras fontes históricas. Para ficar aqui no exemplo dos jornais, então para eu chegar aqui a uma verdade sobre a política, ou sobre a literatura daquela época, eu vou ter que consultar então muitas outras fontes, muitos outros textos de outros jornalistas, de outros jornais, para chegar então a uma opinião sobre aquele período, sobre aquele livro em si. Tem outros tipos de fonte histórica, tem uma análise muito mais complicada, que envolve então traduções, envolve línguas que já desapareceram, né, as famosas línguas mortas, línguas que não são mais faladas, que a gente perdeu o contato, que não se tinha dicionários na época. Então é uma questão muito complicada, muito complexa, por isso que é uma questão para profissionais. Mas o que deve ficar claro então é que o trabalho do historiador é feito a partir da interpretação de fontes. Ele não faz nada sem as fontes, porém, ele não faz nada se ele só tiver as fontes e não interpretar, não fazer uma análise crítica, só quiser ler aquelas fontes e juntar informações. Aí não é o trabalho do historiador. E o que chega para a maioria do grande público, sobretudo o pessoal da escola, da universidade e tal, é o que a gente chama de historiografia. São então os escritos sobre história. Tudo aquilo que foi produzido por historiadores para informar sobre uma determinada época, um determinado momento. É uma maneira muito mais simples, muito mais rápida e prática da gente adquirir conhecimento histórico, que é lendo livros. Vou dar um exemplo aqui da minha tese de doutorado. Eu passei 4 anos pesquisando documentos, jornais, cartas, várias coisas para chegar a produzir o meu texto, que tem 200 páginas e que você pode ler em algumas horas. São 4 anos de trabalho de análise sobre fontes históricas, entender toda uma época, entender determinados escritos, procurar várias fontes diferentes, e você pode então se beneficiar de todo esse trabalho, de toda essa pesquisa, em algumas horas. 4, 5 horas você consegue ler esse trabalho. E assim funciona com todos os outros trabalhos historiográficos. O autor, o pesquisador, ele já fez o trabalho sujo, digamos assim, o trabalho pesado, o trabalho mais lento, mais difícil de conseguir as fontes, de interpretar, de questionar, de comparar documentos. E a gente pode então ir direto para a historiografia, para aquilo que já está escrito de uma maneira mais rápida e mais fácil de ser acessada por todos nós, tá certo? Espero ter esclarecido aqui então o conceito de fontes históricas e vejo vocês no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo aqui, dá um like, se inscreva no canal e nos ajude a continuar crescendo. Até mais!